Ora, muito bom dia. Cá estamos para mais um webinar. O meu nome é Pedro Prato, já me conhecem, tenho estado aqui recorrentemente aqui convosco neste vosso espaço. Hoje aqui o tema que vamos abordar tem a ver muito particularmente com as tabelas de IRS para este segundo semestre de 2023. Há aqui várias situações, ou melhor, cada caso é um caso, muda bastante. Nós antes tínhamos tabelas com escalões, ou tínhamos várias tabelas com escalões. Víamos qual é que era a tabela do funcionário, víamos qual é que era o escalão, tinha lá a percentagem, aplicávamos a percentagem sobre os rendimentos e estava feito. E agora não é bem assim. Agora, a partir de julho de 2023, o que é que acontece? O Estado tentou ajustar, tentou ser aqui um bocadinho mais justo, porque dentro de um escalão havia vários valores em termos de rendimento e todos descontavam por igual. E agora, na prática, o que eles pretendem fazer, eu já vou chegar aqui à legislação, é ajustar o desconto que é feito ao rendimento que cada pessoa recebe mesmo dentro de um escalão. Então, na prática, existe uma forma de cálculo. Existe uma forma de cálculo que vai apurar o valor a descontar, ou seja, não há uma percentagem fixa, há uma forma de cálculo, onde vamos apurar o valor a descontar e depois esse valor a descontar é que é convertido em percentagem. E essa percentagem tem que aparecer no recibo. E para os abonos que têm tributação autónoma, nomeadamente subsídio de férias, subsídio de Natal e horas extras, a percentagem tem que ser distinguida ou tem que aparecer diferenciada no recibo, consoante a percentagem que seja feita, porque a percentagem dos rendimentos sujeitos à retenção da percentagem a aplicar ao subsídio de férias, subsídio de Natal, pode ser diferente. Então tem que estar discriminado, está bem? E é isso que vamos ver aqui. Pronto, eu vou aqui partilhar então aqui a minha tela e vamos avançar aqui para a apresentação. Vou apertar a minha tela por inteiro. Espero que estejam a ver. Caso não estejam, Márcia, já sabes como has de comunicar comigo. E vamos dar então aqui início aqui à apresentação. Okay? Pronto. Hoje o que vamos ver são as tabelas de IRS para o segundo semestre de 2023 e algumas novas funcionalidades ou algumas alterações aqui no funcionamento da aplicação. Pronto. O webinar já sabe o que é uma formação online, tem tendência a demorar até 90 minutos. Na parte final nós gostamos de fazer esclarecimentos. Por acaso eu estive a assistir também aqui a alguns webinars, algumas formações, onde as dúvidas são muito escalpelizadas, eles escolhem as dúvidas que são colocadas, não nos dão palavra, e eu acho que é muito mais enriquecedor para nós, para a Soft, ouvirmos as vossas questões e não estarmos a escolher as questões, e acho que faz todo o sentido, e eu, pelo feedback que tenho de todos vocês, ou da grande maioria, é que a parte, mais do que a informação teórica, e até de mostrar aqui na aplicação, é depois a questão das dúvidas que muitas vezes faz com que vocês estejam presentes neste vosso espaço. Pronto. A tendência hoje é demorar 60 minutinhos, mais ou menos, na apresentação, e depois vamos ter aqui tempo para as dúvidas. Então, o que é que vamos ver aqui hoje? Hoje o tema tem a ver com a aplicação de processamento de salários, vencimentos. Vamos ver aqui o enquadramento legal destas alterações às tabelas de IRS, onde temos o despacho 14.043B de 2022, onde aplicou, implementou novas tabelas de IRS, já vamos ver. Temos o despacho 4.930 de 2023, que veio acrescentar mais um benefício, que na prática era quem tinha 3 ou mais filhos, desconta um pouco menos, porque lá numa das variáveis que já vamos ver qual é aumentado 1% ou é diminuído 1%, peço desculpa, por cada, para quem tenha 3 ou mais descendentes, ou a cargo, já vamos ver. Pronto, houve aqui uma circular da autoridade tributária também, onde vai esclarecer aqui um bocadinho de tudo isto, como se processa, e as tabelas de IRS, pronto, mas isto até já foi apresentado no último webinar de vencimentos. Portanto, depois vamos ver casos práticos, vamos pegar nestas fórmulas que estão na lei, e mediante todas as variáveis vamos apresentar aqui 6 casos práticos, e a maioria deles vão se ajustar à vossa realidade. O que vão ter que fazer na prática é pegar nas 2 formas de cálculo que vem na lei e substituir pelos dados dos funcionários. Para que a aplicação processe bem a informação, o que é que nós temos que fazer? Temos basicamente que confirmar os dados que estão na ficha de cadastro dos funcionários. E é este o vosso trabalho aqui na aplicação. Vão ter que confirmar qual é a tabela de IRS que está lá no separador outros e no separador agregado familiar. Vão ter que conferir todos os elementos do agregado familiar, particularmente os descendentes ou a cargo, e posso antecipar já também que para os reformados vão ter que ter lá os elementos, os cônjuges, está bem? Se tiverem alguém reformado a oferir rendimentos, acontece mais nos elementos do executivo, os cônjuges vão ter que lá constar, porque as tabelas dos reformados, não existem 2 tabelas consoante o cônjuge, mas depois a tributação
depende também do número dos elementos, se são casados ou se não casados. Portanto, não havendo discriminado isso em termos de tabela, mas tendo influência na forma de cálculo, nós vamos ter que colocar, pelo menos nos reformados, nos elementos do agregado familiar, vamos ter que colocar os cônjuges. Depois, novas funcionalidades, é só explicar aqui um pouco a forma de cálculo, a forma de processamento da aplicação e cuidados a ter. Okay? Pronto. E vamos começar aqui pelo despacho 14.043b. Okay? Vamos. O que é que diz este despacho 14.043b? Aliás, eu até vou aqui passar aqui mesmo para o despacho, que eu penso que eu tenho aqui, e basicamente este despacho, este 14.000, antes de chegarmos aqui à forma de cálculo, eu até vou para a circular da autoridade tributária, para explicar aqui um bocadinho o porquê desta alteração. Basicamente o que o Estado tentou fazer foi introduzir um procedimento que permita a aplicação de uma taxa de retenção na fonte mais adequada à situação tributária do sujeito passivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu antes tinha tabelas, não só da minha situação, se era casado, não casado, independentes, é verdade, mas todas as pessoas que estavam no mesmo escalão descontavam a mesma percentagem. Então o que eles tentam fazer em primeira instância é, consoante a situação tributária, o nível de rendimentos que eu tenho, assim vai ser a minha percentagem. Não é uma percentagem fixa para duas pessoas que estão no mesmo escalão, não, é a percentagem seja adequada à realidade de cada pessoa. Consoante os rendimentos sujeitos a retenções de cada pessoa, assim vai ser a sua percentagem. E com isto eles tentam que seja um pouco mais justo e tentam que resulte então um rendimento líquido mensal inferior ao anteriormente obtido. É isto que eles tentam, é este o pressuposto. Teoricamente, pelos testes que eu fiz, ninguém fica a descontar mais, descontar menos ligeiramente, pouca a diferença, mas efetivamente a tendência, ou o que eles pretendem, é que o valor de tributação seja ajustado ao nível de rendimentos de cada um e que efetivamente haja um decréscimo, ou melhor, um aumento do rendimento líquido e um decréscimo do valor retido, do imposto retido. Portanto, e é este o pressuposto. Portanto, neste diploma, no número 1 então, diz que são aprovadas as seguintes tabelas de retenção na fonte e que têm efeitos a partir de 1 de julho de 2023. E é isso que vamos ver aqui. Portanto, é este despacho 14.043b/2022 que vai implementar estas novas tabelas a partir de 1 de julho de 2023. Perdão. No número 3 deste mesmo despacho, diz que sem prejuízo do disposto do número 5, e já vamos chegar aqui ao número 5, porque o número 3 é onde eu vou ter as formas de cálculo, o número 5 é onde eu vou ter várias exceções, e vou ter que ter cuidado a analisar estas exceções. Já vamos pormenorizar aqui todas estas exceções. Mas neste número 3, o que diz basicamente é, sem prejuízo do disposto no número 5, que são as tais exceções, o cálculo de retenção na fonte é efetuado nos termos das alíneas seguintes, não podendo o respectivo montante ser inferior a zero. Ou seja, há uma forma de cálculo que diz qual é que é o valor base cada um a descontar, e depois sobre aquele valor a descontar de IRS vai ser deduzido mais um valor por cada dependente, por cada cônjuge com deficiência, por cada filho com deficiência, por aí fora. E essas são as tais exceções que tem no número 5 deste despacho. Portanto, e as formas de cálculo, basicamente, para titulares com um ou mais dependentes, é esta. Ok? Portanto, eles basicamente têm duas formas de cálculos. Uma para quem tem um ou mais dependentes, que é esta a linha A, e depois já vamos ver a outra linha a seguir, que é a linha B, que é onde tem a forma de cálculo para quem não tem dependentes ou é reformado. Portanto, basicamente, tratando-se de um trabalhador dependente titular com um ou mais dependentes, basicamente a forma de cálculo a aplicar será sempre esta. Remuneração mensal, vezes uma taxa marginal máxima, que está lá na tabela de IRS, nas novas tabelas de IRS, ao qual vamos deduzir desta primeira parcela, da remuneração vezes a taxa marginal máxima, dá o valor a descontar de IRS. Mas a esse valor a descontar de IRS eu vou abater uma parcela, que é um valor que está lá na tabela, e ainda vou abater também um valor por cada dependente. Okay? O que acontece depois é que nas tais exceções, esta parcela a abater pode variar, consoante eu tenha dependentes com algum tipo de incapacidade ou o meu cônjuge também tem incapacidade. E ali na taxa marginal máxima, ainda na primeira parcela também pode ser alterada a taxa marginal máxima, que vem na tabela, consoante aqui algumas situações. Por exemplo, se eu tenho crédito à habitação, é uma das situações. Se eu tiver 3 ou mais dependentes, também altera a taxa marginal máxima. Portanto, há aqui várias exceções que são as taxas que vêm previstas no número 5, que já vamos ver. No número 5 e no outro despacho que eu vou mencionar a seguir.
Portanto, a forma de cálculo para titulares com um ou mais dependentes, basicamente é esta. Remuneração mensal, vezes a taxa marginal que está na tabela de IRS, menos a parcela a abater, já vamos ver as tabelas, menos a parcela adicional a abater por dependente. Portanto, vamos diferenciar já aqui duas coisas. Uma coisa é a parcela a abater, outra parcela diferente é a parcela adicional a abater. Tem um nome parecido, mas são coisas distintas. Portanto, e depois diz aqui, em que a taxa marginal máxima, esta primeira taxa que está aqui na forma de cálculo, a parcela a abater e a parcela adicional a abater, por dependente, são as que correspondem à interseção da linha, na tabela. Temos que ver em primeiro lugar qual é a linha, primeiro ver qual é a tabela do funcionário, depois qual é ver a linha dos rendimentos, e depois vamos substituir estas variáveis pela realidade do funcionário ou pelos valores que estão na tabela de IRS. Não é complexo, ok? Acreditem que não é muito complicado. Depois, no mesmo número 3, também tenho previsto uma forma de cálculo para quem não tenha dependentes, ou seja, pensionista. Portanto, na linha B, tratando-se de rendimentos de trabalho dependente oferidos por titulares sem dependentes ou de pensões, a retenção na fonte correspondente ao resultado da seguinte forma. Na prática, é a mesma forma, mas não retiram aquela parcela adicional a abater porque não têm dependentes. Mas os valores a abater, aqui a parcela a abater tem valores distintos, ok? É ajustada à realidade dos funcionários. Portanto, basicamente, nós só temos duas formas de cálculo. Portanto, temos esta primeira para quem tem dependentes e temos outra para quem é pensionista ou não tem dependentes. Portanto, resumindo, tem tabelas de IRS, que há tabelas novas, nós vamos ter que identificar e perceber qual é que é a tabela a aplicar a cada um dos funcionários. Quando abrir o mês de julho, vão ter que ir à ficha de cada funcionário e conferir, porque a aplicação vai fazer conversão automática, mas se tiver informação incorreta, não faz essa conversão corretamente. Portanto, quando abrir o julho, a aplicação faz a conversão das tabelas. Mas se há informação incorreta nas fichas, ele não faz a conversão correta, eu vou ter que corrigir e conferir a ver se está tudo bem. Portanto, a primeira coisa é ver a tabela. Depois, dentro da tabela, perceber qual é que é a linha de rendimentos e qual é que é a linha à qual eu vou aplicar uma determinada forma de cálculo. Okay? Ou vou aplicar os valores que estão na tabela, aplicando esta forma de cálculo. Sim. E basicamente tem então estas duas formas de cálculo, para quem não tem dependentes e para quem tem dependentes. Depois, chegamos ao número 4. O número 4 deste espaço diz também que a taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão não releva para efeitos de cálculo do valor de retenção na fonte correspondendo à taxa de retenção final. Pronto, isto quer dizer que naquela tabela, já lhes vou mostrar as tabelas, aliás, se calhar vou passar aqui para os decretos de lei. E vamos chegar aqui às tabelas. Ele está aqui a falar aqui naquele número 4, que é esta taxa efetiva mensal. Isto na prática é um limite. Okay? Eles estão a dizer, não é este o valor que vocês vão descontar. O que aquele número 4 está a dizer só é que este valor que está aqui não é o que vocês descontam. Vocês têm que aplicar a forma de cálculo, consoante o nível de rendimentos, consoante a linha, vão ter que aplicar a forma de cálculo, substituindo estas percentagens, a tal taxa marginal e a tal parcela a abater, ou então se eu tiver dependentes, a taxa marginal, a parcela a abater e a parcela adicional a abater consoante o número de dependentes. Portanto, consoante a tabela de IRS do funcionário, consoante o nível de rendimentos, assim é a taxa marginal máxima, a parcela a abater e vão multiplicar o número de dependentes pela parcela adicional. Isso vai-me obter, vai-me calcular qual é o valor do desconto. Okay? Tenho o valor do desconto. Este valor do desconto é que vai ser convertido numa percentagem. Esta percentagem que está aqui no fim, na prática, é a percentagem máxima que alguém daquela linha pode descontar. Okay? E é isso que diz este número 4. Então ele está a dizer que aquela taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão não releva para efeitos de cálculo do valor da retenção na fonte, respondendo à taxa de retenção final. Okay? Não releva. É só para não causar estranheza e pensar que vão aplicar esta percentagem final. Não é isso. E vamos chegar então aqui ao número 5. E o número 5 eu tenho aqui várias exceções e ainda tenho um outro despacho que acrescentou mais uma variável. Portanto, nós já vimos as duas formas de cálculo. Maravilha. Já sabemos qual é que são, aliás, ainda não sabemos, porque eu ainda não apresentei as tabelas, mas já existem as tabelas de IRS. Portanto, a primeira coisa é ver qual é que é a tabela a aplicar a cada sujeito. Depois, perceber qual é que é o nível de rendimentos e assim vou ver a linha.
E depois é pegar na fórmula e substituir os valores, de acordo com a linha do funcionário. Basicamente é isto. Mas depois tenho exceções, tenho variáveis. Então este número 5 diz o seguinte: no cálculo das retenções na fonte, deve ainda observar-se o seguinte: dependentes com incapacidade. Por cada dependente com um grau de incapacidade permanente ou igual, igual ou superior a 60%, é adicionado à parcela a abater o valor de 84,82 no caso de não casado ou casado único titular. Portanto, para os não casados ou casados únicos titulares, por cada dependente com incapacidade superior a 60%, eu vou ter que acrescentar 84,82. Portanto, o que diz aqui é na parcela a abater. Eu vou passar aqui para a forma de cálculo, deixem-me vir aqui para o PDF. Okay? Vamos mostrar aqui uma tabela. Portanto, eu tenho aqui a parcela a abater. Imaginem que alguém que é não casado com um ou mais dependentes, ok? Já vamos ver, não casado com mais dependentes, recebe 1.500 euros. Portanto, aqui o valor da parcela a abater vai ser 198,37. Mas como ele é não casado com um ou mais dependentes, vamos voltar aqui para o decreto-lei, portanto ele diz aqui 84,82 no caso de não casado ou casado único titular, e o valor de 42,41 no caso de casado dois titulares. Portanto, para este exemplo que eu estava a dar nesta tabela do não casado, se receber 1.500 euros, se oferir 1.500 euros de rendimentos, temos aqui a linha. Portanto, na forma de cálculo, eu tenho o valor dos rendimentos vezes a taxa marginal máxima e depois tenho que deduzir a parcela a abater. A parcela a abater eram 198,37, mas se tiver algum filho com algum tipo de incapacidade superior a 60%, então àquele valor eu vou ter que somar 84,82. Portanto, eu deixo de deduzir 198,37, passo a deduzir 198,37 mais os 84,82. Mas no caso de ser casado dos titulares, mais uma vez vou ter que alterar o valor da parcela a abater. Vamos aqui para a tabela do casado dos titulares. Então, mais uma vez pelo mesmo exemplo. 1.500 euros, não é? 1.500 euros temos nesta linha. Para saber o valor de desconto, há de ser os 1.500 vezes 28,5%. Mas depois vou deduzir a parcela a abater, que há de ser 191,23 mais os 42,41, porque é casado dos titulares. Portanto, mais uma vez, de acordo com a tabela, ou com a forma de cálculo, a parcela a abater pode ser alterada consoante, por exemplo, o número de dependentes com grau de deficiência. Portanto, já estamos aqui a chegar num dos exemplos que eu vou dar lá mais à frente. Portanto, eu tenho a forma de cálculo, eu vou voltar aqui atrás, tenho duas formas de cálculo. Remuneração vezes taxa marginal máxima, remuneração do funcionário vezes a taxa marginal máxima, menos a parcela a abater para quem não tenha dependentes. Para quem tenha dependentes, para além de deduzir a parcela a abater, ainda vai ter que deduzir a parcela adicional a abater, que é um valor por cada dependente. Okay? No caso de terem algum dependente com deficiência, então basicamente esta coluna da parcela a abater, a este valor da parcela a abater, ainda temos que adicionar o valor que está estipulado nesta linha A do número 5. Está bem? Outra linha neste mesmo número 5. A linha B, casado único titular, cônjuge com deficiência. Se vocês forem casados e o vosso cônjuge tiver um grau de incapacidade superior a 60% e não oferir rendimentos de categoria A ou H, que é o que diz aqui, portanto, na situação de casado único titular, em que o cônjuge não ofira rendimentos das categorias A ou H, por isso é que é o único titular, e seja portador de deficiência, e que confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, é adicionado o valor de 135,71 à parcela a abater, ok? Voltamos a falar, parcela a abater. Então, vamos ter que aplicar a forma de cálculo. Qual é que é a forma de cálculo? Casado do único titular, temos que ir ver a tabela do casado do único titular, qual é que é os valores, e vamos ter que a parcela a bater aquele valor que está na tabela, somar os 135,71. Já vamos ver aqui alguns casos práticos lá mais à frente. Portanto, já temos aqui duas exceções. Se tiver algum dependente com incapacidade, a parcela a abater é somado 84,82 ou 42,41, consoante a situação tributiva do funcionário, do vosso colaborador. Se o colaborador também for casado com um cônjuge com deficiência superior a 60% que não tenha rendimentos, também à parcela a abater vamos ter que somar os 135,71.
mas temos mais exceções, não fica por aqui. Portanto, no caso dos pensionistas, também diz que nas situações a que se refere as tabelas números 11 a 16, estas tabelas 11 a 16 são as tabelas dos pensionistas, ok? E nestas tabelas, se forem ver, eles não têm lá a parcela adicional a abater. Eu vou aqui para as tabelas de IRS mais uma vez. Esta tabela número 3, que é casado aos titulares com ou mais dependentes, eu tenho aqui esta parcela adicional a abater, certo? Esta coluna. Isto é o valor a abater por cada dependente. Se eu for aqui também não casado com ou mais dependentes, todos têm dependentes, ele tem esta coluna da parcela adicional a abater. Se for para o não casado ou casado dos titulares sem dependentes, esta coluna não existe. Estas tabelas da 1 a 10 são a dos trabalhadores dependentes. Se eu chegar a 11, já chegamos na tabela dos pensionistas. E nesta tabela dos pensionistas, eu não tenho aquela coluna da parcela adicional a abater. O que é que acontece? Pode acontecer o caso de haver um pensionista que tenha dependentes ou a cargo e que na prática nesta tabela não tenha a coluna da parcela adicional a abater. Portanto, eu não vou multiplicar o número de dependentes ou a cargo por a parcela adicional a abater, porque não existe nas tabelas, mas tem esta linha C que diz então que, para os pensionistas, quando existirem dependentes a cargo, é adicionada a parcela a abater por cada dependente o valor de 42,86, mas na prática é adicionado este valor automaticamente, porque efetivamente não existe uma forma de cálculo de multiplicar o número de dependentes por um valor que esteja na tabela, porque esse valor não existe, portanto isso está escrito, não existe na tabela, mas está escrito nesta linha C, ok? Pronto. Portanto, terceira exceção dos pensionistas, temos aqui este valor a abater por cada dependente ou a cargo. Na prática, eu penso que eles pressupõem que os pensionistas têm dependentes ou a cargo e não os descendentes, pronto, devido ao seu escalão etário. Deverá ser por aqui. Bem, no número 5 ainda, temos a linha D. Titular opta por desconto fixo superior à taxa calculada. Ou seja, eu já tive aqui a dizer um pouco que nestas novas tabelas de IRS eu não tenho uma percentagem fixa para todas as pessoas. Não. Eu tenho uma forma de cálculo. Consoante os meus rendimentos, vou ver qual é a tabela, vou ver quais é que são as parcelas a abater e as parcelas adicionais a abater, vou calcular o valor a descontar. Portanto, eu posso ter duas pessoas dentro do mesmo escalão, na mesma tabela, a descontar percentagens diferentes. Basta que o número de dependentes seja diferente, basta que um tenha um dependente deficiente e outro não. Portanto, e na prática eu vou calcular o valor final a descontar. E depois vou converter este valor final a descontar numa percentagem. Ok? Pronto, até aqui tudo bem. Mas diz a lei, e diz a autoridade tributária também, que o funcionário pode decidir descontar uma taxa fixa, mas que legalmente é superior à percentagem resultante da aplicação desta forma de cálculo. Ou seja, vocês na ficha de cadastro, e eu posso passar aqui pela aplicação já, vou aqui à ficha de um funcionário que é o separador outros, ok? Eu tenho aqui a taxa, a tabela de IRS e tenho aqui uma taxa fixa. E este campo serve precisamente para isto. Se o funcionário quiser definir uma taxa fixa que legalmente é superior à taxa calculada mediante a aplicação desta nova legislação destes novos despachos, eu posso. O que a aplicação vai passar a fazer, já me estou a adiantar às novas funcionalidades, é que caso eu defina aqui uma percentagem de 2%, e mediante a aplicação da fórmula, ele deveria estar a descontar 3,5%, então a aplicação vai descontar 3,5% e vai ter que esquecer esta percentagem fixa que está aqui. Okay? Portanto, voltamos então aqui à apresentação. O titular pode optar por uma taxa fixa, mas que tem que ser superior à resultante daquela aplicação daquela forma de cálculo. Portanto, neste caso, o que é que acontece? Se ele definir uma percentagem superior, o que vai descontar é aquela percentagem. E aqui podíamos depois estarmos aqui a ler isto e a interpretar isto, que o resultado final é apenas este. Se eu definir uma percentagem fixa superior à resultante da aplicação da tabela, eu vou descontar a percentagem fixa. Se a aplicação da forma de cálculo que está na lei resultar numa percentagem superior à taxa fixa definida pelo funcionário, a aplicação vai passar a descontar a percentagem calculada, ok? É uma das alterações.
Mas o resultado e a interpretação desta linha D, basicamente, é que se ele definir uma taxa fixa, esta tem que ser superior ao que está na tabela, ou na forma de cálculo, resultando da aplicação da forma de cálculo. Se resultar uma percentagem inferior a partir da aplicação da forma de cálculo, faz a fixa. Se resultar uma superior, tem que aplicar a da forma de cálculo e não a fixa que o funcionário define, ok? Portanto, isto tem que ser dito e manifestada esta intenção por parte do funcionário, do colaborador ou do elemento executivo junto da entidade. Na prática deve fazer uma declaração a informar que pretende descontar aquela percentagem fixa. Ainda assim ele deve identificar também o porquê e os motivos, ok? Depois chegamos aqui à linha E deste número 5 também, e já não falta muito para terminarmos aqui a parte legal, é a parte chata. Eu compreendo que seja a parte chata, mas para percebermos o porquê da aplicação, processar o IRS, o Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares, de determinada forma, nós temos que perceber o porquê aplicar uma forma de cálculo e quais são as várias variáveis que eu vou ter que ter em conta. E já estamos a ver aqui várias. Pronto, e chegamos agora aqui à linha E. Basicamente tem a ver com a taxa de IRS sobre trabalho suplementar. E basicamente o que diz é que sobre este trabalho suplementar extraordinário é aplicada uma tributação autónoma. Portanto, quando for paga remuneração relativa a trabalho suplementar, é aplicada a taxa efetiva mensal de retenção na fonte correspondente à que resultou após a aplicação da taxa marginal máxima, da parcela a abater e, se aplicável, da parcela adicional a abater. Ou seja, o que é que eles estão a dizer? Eu pegando no bolo dos meus rendimentos, vencimento, abono para falhas, outros abonos fixos que eu tenha, ok? Vou aplicar a forma de cálculo, vou saber qual é que é o desconto a fazer, vou converter este valor em percentagem e é esta percentagem que vou aplicar por si só às horas extras. É isto que é tributação autónoma. Portanto, eu tenho que calcular a percentagem a aplicar sobre os rendimentos fixos no mês, vou calcular a percentagem que resultou da aplicação da forma de cálculo e esta percentagem que vou aplicar sobre as horas extras, sobre o trabalho suplementar. Portanto, o trabalho suplementar não soma aos outros abonos fixos, tem uma tributação autónoma. E na prática, a partir deste mecanismo, o que tentam fazer é reduzir aqui um bocadinho, ou baixar, ou aumentar a liquidez no final do mês. Portanto, tributo menos, recebo mais. Basicamente é isto. Portanto, a linha E, estamos despachados. Depois ainda tem a linha G. Isto teve a ver com o Orçamento de Estado. E aqui ele já vem a aplicar mais uma variável, mais uma vez. Mas aqui já não é aplicado já é aplicado sobre a taxa marginal máxima e não, já vamos ver aqui nas tabelas, vamos aqui para as tabelas, eu tenho a taxa marginal máxima e tenho a parcela a abater. O que nós falámos dos dependentes com incapacidade ou dos cônjuges com incapacidade era um valor que somava à parcela a abater. Portanto, o valor a abater é superior, vou receber mais, não é? Vai baixar o meu desconto. No caso do crédito à habitação, o que vai fazer é vai baixar aqui esta taxa marginal. Portanto, o que diz mais uma vez a legislação, nesta linha G, é que nas condições de aplicação previstas na Lei de Orçamento de Estado para 2023, da redução das retenções na fonte para titulares de crédito à habitação, a redução da taxa marginal máxima deve ser de 2 pontos percentuais, mantendo-se inalterada a parcela a abater e, se aplicável, a parcela adicional a abater. Ou seja, para os funcionários, aos colaboradores da autarquia, que manifestem a intenção de reduzir a sua tributação por terem crédito à habitação, informam a entidade, vocês têm que ir à ficha do funcionário. Mais uma vez eu vou aqui à aplicação. Okay? Por que ele não está a ir aqui para a aplicação? Ok. Na ficha do funcionário, ok? Que por baixo da tabela de IRS eu tenho aqui redução de retenção na fonte para titulares de crédito à habitação. Se eu picar aqui esta opção e gravar, o que é que vai acontecer? Quando a aplicação, a partir de julho, for aplicar a forma de cálculo, ele vai ver a tabela do funcionário, vai ver o número de dependentes, se tiver ou não, não é? Vai aplicar a forma de cálculo, mas ao aplicar a forma de cálculo, nesta taxa marginal máxima, imaginem que a taxa marginal máxima era de 24,80. Como este funcionário tinha um crédito à habitação, ele tinha que deduzir 2 pontos percentuais. Portanto, em vez de multiplicar os rendimentos por 24,80, ia multiplicar os rendimentos por 22,80. Ok?
Vamos ter aqui um exemplo também, já vamos falar nisto. Mas basicamente, quem tem crédito à habitação e indica ou manifesta essa intenção junto à entidade patronal, aquela taxa marginal máxima é reduzida em 2 pontos percentuais. Portanto, mais uma vez eu vou aplicar a forma de cálculo, mas tenho que ajustar a taxa marginal máxima para estes funcionários que têm um crédito à habitação. Okay? Continuando aqui. União de facto. Basicamente é só aqui um esclarecimento. Fiscalmente, para a autoridade tributária, as tabelas de retenção respeitantes aos sujeitos passivos casados aplicam-se igualmente às pessoas que vivendo em união de facto sejam enquadráveis no artigo 14 do Código do IRS. Portanto, é ler o artigo 14 do Código do IRS, estando em união de facto, podem e devem aplicar as mesmas tabelas dos casados, dos titulares, está bem? Por fim, número 8 deste despacho 14.043b diz o seguinte: na prática tem a ver com a apresentação em separado da taxa efetiva mensal por remuneração, ou seja, há bónus que têm tributação autónoma. E nós há bocado já falámos aqui numa, que foi trabalho suplementar. Portanto, mas também temos o subsídio de férias e de Natal com tributação autónoma. Então este artigo 8, basicamente o que vem esclarecer é que no meu recibo eu tenho que discriminar a percentagem de IRS a aplicar sobre os abonos fixos que ele recebe mensalmente, tem que aparecer a percentagem de IRS separada também para o subsídio de férias, a percentagem de IRS separada para o subsídio de Natal e a percentagem de IRS separada para o trabalho suplementar, para o trabalho extraordinário. E basicamente é o que diz este número 8. Portanto, ele diz assim este número 8. Para efeitos do número 9 do artigo 99 do Código do IRS, e nos casos em que o pagamento inclua mais do que uma remuneração, como é o caso designadamente nos meses de pagamento de subsídio de férias e de Natal, as entidades pagadoras devem apresentar em separado para cada remuneração a taxa efetiva mensal de retenção na fonte. Ou seja, quando eu tenho abonos que têm tributação autónoma, eu tenho que calcular a taxa de IRS em separado para cada um destes abonos e apresentar em separado no recibo. E é isso que a aplicação faz. Por isso é que, por vezes, depois de processarem as remunerações, já imprimirem os recibos, aparecem lá várias linhas com o IRS, uma para cada conjunto de abonos que tenha uma forma de cálculo a aplicar de IRS. Portanto, se eu tiver como abonos fixos, por exemplo, o vencimento e o abono para falhas, eu vou ver sobre este conjunto de rendimentos qual é que é a linha a aplicar na tabela e vou aplicar a forma de cálculo. Mas o subsídio de férias e Natal é apenas sobre o vencimento. Portanto, a linha a aplicar sobre o subsídio de férias e Natal pode ter uma percentagem diferente. Porque somando o vencimento mais o abono para falhas, eu tenho um valor, o vencimento por si só é um valor distinto, posso aplicar uma linha distinta na tabela e depois vou aplicar a forma de cálculo com os dados do funcionário, vou obter o valor a descontar de IRS para cada um destes conjuntos de abonos e vou converter este desconto numa percentagem. Portanto, e a percentagem é distinta para cada um destes conjuntos de abonos. E o que diz esta linha, este número 8, então, é que caso eu tenha subsídio de férias, subsídio de Natal, vencimento e trabalho extraordinário no mesmo recibo, eu tenho que aparecer 4 linhas de IRS com a respectiva percentagem para cada um destes conjuntos de abonos, ok? Resumindo, é só isto. Eu espero não estar a complicar, já vou parar aqui um bocadinho, já vou dar exemplos. Na aplicação isto é tudo bem mais simples, por isso é que trabalham com a Fressol, que trabalha muito bem aqui nesta questão, e falta só acrescentar aqui mais uma variável. Isto já vem num despacho diferente que saiu neste ano de 2023. Okay? Neste despacho 4.930/2023 diz basicamente que aos titulares de rendimentos de trabalho dependente com 3 ou mais dependentes, se enquadra nas tabelas aprovadas pela linha A e B do número 1 do despacho, aquele que mencionámos há pouco. As tabelas de 1 a 10 são as tabelas dos trabalhadores dependentes. E dentro destas tabelas tem aquelas que têm dependentes, trabalho dependente, único titular, 2 titulares, e não dos pensionistas. Pensionistas é a partir da 11ª tabela. Mas o que está a dizer é que para quem tenha 3 ou mais dependentes, é aplicada uma redução de 1 ponto percentual à taxa marginal máxima, ok? Vou voltar a mostrar aqui a forma de cálculo. Vamos outra vez aqui, ao tabela de IRS. Eu tenho aqui casados, 2 titulares, por exemplo, vamos aqui para a tabela do casado, 2 titulares, que é uma das mais utilizadas, casado, 2 titulares com mais dependentes, ok? A forma de cálculo, e eu depois posso mostrar novamente a forma de cálculo, aliás,
porque o PowerPoint da apresentação tem aqui a forma de cálculo. Vocês têm a remuneração vezes a taxa marginal máxima. O que diz aqui a lei, então, é que é aplicada uma redução de 1 ponto percentual à taxa marginal máxima. Portanto, quando eu for multiplicar a remuneração pela taxa marginal máxima que eu tenho na tabela, vou voltar aqui para a tabela. Ok? Vamos voltar aqui para a tabela e para o despacho. Pronto. Se o meu rendimento for de 1000 euros, eu tenho aqui esta linha. A minha taxa marginal máxima devia ser 26,5, certo? Pronto. Mas como eu tenho 3 ou mais dependentes, eu vou reduzir aqui 1%. Então, na prática, já não vou multiplicar 1000 por 26,5, vou multiplicar 1000 por 25,5. Agora imaginem, para além de eu ter 3 ou mais dependentes, ainda tinha o crédito de habitação. Então ainda tinha que reduzir mais 2%. Portanto, reduzo 2% do crédito à habitação, mais 1% dos 3 ou mais dependentes. Portanto, se eu tiver um rendimento de 1000 euros e tiver crédito à habitação e tiver 3 ou mais dependentes, eu vou fazer os 1000 euros vezes 23,5%, porque eu tenho que, esta parcela, abater os 2% do crédito à habitação, mais 1% dos 3 ou mais dependentes. Portanto, e basicamente este despacho veio acrescentar aqui mais uma variável e mais um benefício, e bem, portanto, vai reduzir a taxa marginal máxima em 1% para quem tenha 3 ou mais dependentes, ok? Portanto, já identificámos aqui as várias variáveis. Eu vou aqui voltar aqui atrás, ok? Vou voltar aqui desde a linha C. Para os pensionistas, por cada dependente, eu vou descontar 42,86 ou 21,23, consoante a situação do pensionista. Para quem opte pela taxa fixa, caso a percentagem resultante pela aplicação da tabela seja uma percentagem inferior à taxa fixa definida pelo funcionário, é feita a taxa fixa. Mas se eu aplicar a tabela e der uma percentagem superior, ele não pode aplicar a taxa fixa definida pelo funcionário, tem que aplicar a taxa resultante da aplicação da tabela. IRS de trabalho suplementar. Na prática, o que vem aqui a dizer é que o trabalho suplementar tem uma percentagem, há uma tributação autónoma. Depois tem a linha G, que pelo crédito à habitação reduz em 2% a taxa marginal máxima. Tenho os da união de facto, que efetivamente desconta pela mesma tabela dos casados, 2 titulares. E que a taxa efetiva mensal de remuneração de vencimento, subsídio de férias e Natal também tem tributação autónoma, portanto tem que ser apresentado no recibo em separado estes descontos de IRS. Por fim, esta taxa marginal máxima também é reduzida em 1% para quem tenha 3 ou mais dependentes, ok? Epá, isto hoje tem sido aqui muita coisa. Em termos de demonstração da parte legal, é isto que temos. São estes 2 despachos. Temos mais o esclarecimento através daquele documento emitido pela autoridade tributária, aqui pela circular, ok? Que na prática vem esclarecer tudo isto. E tenho ainda as tabelas de IRS a aplicar, basicamente, ok? Pronto. Resultando disto, resultaram 16 tabelas de IRS, 16. Tenho as do trabalho dependente, que é da tabela 1 à 10ª, e a dos pensionistas, da 11ª à 16ª. Portanto, das primeiras coisas que vão ter que fazer é, caso a caso, confirmar a tabela de IRS que tem na ficha de cada funcionário. Portanto, eu já vou explicar o que é que tem que fazer na aplicação, mas antecipando já, na ficha de cada funcionário, no separador outro, eu tenho que a tabela de IRS. Comecem já a conferir para cada um deles. Muitas vezes até altera a situação tributiva do funcionário e o funcionário, inadvertidamente, não informa a entidade patronal, que são obrigados a fazê-lo. Portanto, comecem já a conferir. Quando forem abrir o mês de julho, a aplicação vai converter as tabelas antigas nas novas, ok? Ele converte, mas as tabelas que cá constam da ficha têm que ser as corretas, têm que ser de acordo com a situação tributiva do funcionário. Se estas tabelas estiverem corretas, ele não faz bem a conversão. Portanto, a aplicação, ao abrir o mês de julho, ele vai converter as tabelas antigas nas novas. E vamos ver que há aqui outras tabelas. Portanto, eu tenho a do trabalho dependente, não casado ou casado dos titulares sem dependentes, a não casado com um ou mais dependentes, casado dos titulares com um ou mais dependentes, casado único titular sem... Ou seja, há aqui mais tabelas, ok? Eu antes só tinha não casado, por exemplo, e eu neste momento o não casado tem 2 tabelas. Tenho não casado ou casado aos titulares sem dependentes
e o não casado com mais dependentes. O que é que muda agora? É que antes era a situação do funcionário. Neste momento o comando é, para além disso, é o número de dependentes. Se é não casado sem dependentes, é uma tabela. Se é não casado com dependentes, é outra. Se o casado for casado 2 titulares sem dependentes, tem uma tabela. Casado 2 titulares com dependentes, é outra tabela. E o único titular é a mesma coisa. Portanto, ele vai depender a tabela consoante tenham dependentes ou não por causa daquela parcela adicional a abater. E depois tem a tabela dos pensionistas. Pronto. O que é que eu peço então? Primeira coisa, verificar nas fichas de cadastro dos funcionários quais são as tabelas de IRS, se estão corretas ou não. Portanto, é começar a percorrer a ficha de cada funcionário neste separador outros, verificar a tabela de IRS. Se o funcionário identificou que tinha crédito à habitação e quer ver reduzida a sua taxa, colocar aqui o piquezinho. Se o funcionário quiser definir uma taxa fixa, também podem definir aqui, com a nova versão a partir de julho. Se esta taxa que o funcionário identifique for inferior à resultante da aplicação da forma de cálculo, ele não vai aplicar a taxa fixa, vai aplicar a resultante da forma de cálculo. Se esta taxa for superior, então ele vai aplicar esta taxa e vai esquecer a forma de cálculo. Está bem? Portanto, já temos aqui várias implicações em termos de software. Portanto, mais questões em termos de implicações. Portanto, as tabelas de IRS vão ficar disponíveis com a abertura do mês de julho. Okay? A parte legal já foi. Quando abrir o mês de julho, com a versão que vai sair esta semana, portanto, a versão ainda não está aí nos vossos computadores, vai ser disponibilizada durante esta semana, mas quando abrir o mês de julho, vão ter as novas tabelas de IRS. Portanto, se eu for aqui à aplicação, vou fechar tudo isto, eu já tenho aqui o mês de julho em aberto. Se eu for aqui a parâmetros, tabelas de IRS, okay? Onde reparar que aqui nas tabelas de IRS eu já tenho estas novas tabelas. Não casado ou casado 2 titulares sem dependentes, não casado com mais dependentes, casado 2 titulares com mais dependentes, casado único titular sem dependentes, por aí fora, está bem? Podem consultar depois aqui as tabelas, está bem? Se for com dependentes vão ter a tabela, a parcela adicional a bater. Se for uma tabela sem dependentes não tem esta parcela. Portanto, quando abrirem o mês de julho, vão ficar automaticamente com estas tabelas na aplicação, não vão ter que as importar. Porquê? Porque como já foram publicadas, elas vão já com a versão. Caso reabra o mês de junho por algum motivo, ele volta a trabalhar com as tabelas anteriores. Portanto, se eu reabrir por algum motivo o mês de julho, não tem que se preocupar, vão estar em vigor e vão ser utilizadas nas mesmas tabelas que estavam em vigor até o mês 6. Portanto, a aplicação diferencia as tabelas a utilizar consoante o mês do processamento que esteja em aberto. Mês de julho para a frente, aplica as novas. Até ao mês 6, aplica as antigas. Então, eu já mencionei isto atrás, devem conferir todas as informações relevantes na ficha de cadastro de colaboradores. E é isto que vamos ver agora, ok? Eu tenho aqui vários casos práticos. Eu vou saltar aqui os casos práticos, estes cenários todos que vocês têm na apresentação, e tem aqui 6 casos práticos. Vou saltar para a parte da atualização da ficha de cadastro, que eu acho que é muito importante. Informações relevantes relativamente à situação fiscal do funcionário. Situação fiscal, se é não casado, casado único titular, 2 titulares, está em união de facto, se é pensionista, coloca estas questões aos vossos, podem criar um formulário, apresentar aos funcionários, eles preenchem, fica com essa informação atualizada e chegar-lhes a informação de que caso altere esta situação fiscal, eles são obrigados a atualizar esta informação junto à entidade patronal. Portanto, vocês têm que saber esta situação fiscal. Cada um dos e quem está a dizer colaboradores, está a dizer os elementos do executivo e até da Assembleia, porque eles oferem rendimentos que estão sujeitos a IRS. Eles têm que identificar esta situação fiscal junto da entidade junta de freguesia. Portanto, dados, informações relevantes para poderem processar os salários. Situação fiscal, se é não casado, casado único titular, casado 2 titulares, união de facto, pensionista. Tem que ver se tem algum cônjuge com deficiência, porque já vimos que, mediante aquelas variáveis que vemos lá no número 5, na linha B, ok, deste despacho, se eu tiver um cônjuge com deficiência, aquela parcela a bater vai ser acrescentado um determinado valor. Portanto, eu tenho que saber se o cônjuge do meu colaborador tem alguma deficiência superior a 60%. Também tenho que saber o número de dependentes, e o número de dependentes estejam a estudar a cargo, ou a cargo, não só o número de dependentes. Dependentes podem ser descendentes ou a cargo, ok? Estes dependentes não têm que ser só filhos, podem ser a cargo também. Tem que saber o número de dependentes que estão a cargo do funcionário. Tem que saber os dependentes com incapacidade, porque já vimos que há uma variável à parte, se eu tiver algum dependente com incapacidade, àquela parcela a bater é acrescentado um valor também. Portanto, uma coisa é o número de filhos, que é a parcela adicional a bater,
Outra coisa são os dependentes com incapacidade, que vai acrescentar valor à parcela a abater. Tá bem? Duas parcelas diferentes, volto a mencionar. Parcela a abater é uma coisa, parcela adicional a abater é outra. Por cada dependente com incapacidade, a parcela a abater é acrescida de um determinado valor. Okay? O número de dependentes só influencia sobre a parcela adicional a abater. Possibilidade do colaborador descontar sobre taxa inteira fixa superior à calculada. Isto porquê? Por exemplo, quem recebe o ordenado mínimo e faz muitas horas, o que é que acontece? Umas horas extras, tem tributação autónoma, ele vai aplicar a mesma percentagem feita sobre o vencimento. Como o vencimento é baixo, não tem percentagem, certo? Não desconta nada. Se não desconta sobre o vencimento, não vai descontar sobre as horas. Problema, no final do ano, quando forem apurar o valor de rendimento tributável, aquilo vai tudo para o mesmo bolo, já não vão separar. Resultado, os funcionários depois têm que pagar IRS à autoridade tributária. Fizeram muitas horas, não descontaram, porque tinha tributação autónoma, no mês não descontaram, mas no final do ano aquilo vai tudo para o mesmo bolo. Então vocês devem alertar os funcionários e caso eles queiram podem identificar uma taxa fixa superior à calculada da aplicação da forma de cálculo, porque a taxa calculada é só para o mês, não é para o bolo do ano, e aí depois temos o tal problema. Portanto, devem falar isto com os vossos funcionários, com os vossos colaboradores. Redução para titulares de crédito à habitação, para quem queira descontar ou baixar a sua base de tributação, tem que, mediante formulário, indicar essa sua intenção junto à entidade patronal, dizer que tem o crédito à habitação, justificar com o documento do banco e, basicamente, mediante esta informação, vai reduzir a taxa marginal máxima em 2%, tá bem? Mas tem que ter esta informação por parte dos colaboradores. A taxa efetiva, que é a percentagem a descontar, resulta de uma regra 3 simples, ou então desta forma de cálculo também, que é o valor retido, o valor calculado mediante a aplicação da forma de cálculo, a dividir pela remuneração vezes 100. Se forem fazer esta forma de cálculo, na prática, o que vai acontecer é que vai dar a taxa efetiva de IRS, e esta taxa que vai aparecer depois no recibo. Está bem? Eu já vi aqui uma mãozinha no ar, já vamos chegar à parte das dúvidas, tá? Tributação autónoma sobre subsídio de férias, subsídio de Natal e trabalho suplementar. Já mencionámos aqui, pela leitura que fazemos da parte legal, que efetivamente sobre o trabalho suplementar, sobre o subsídio de férias, subsídio de Natal, há tributação autónoma. Ok? Pronto. E basicamente, mediante isto, o que é que devem ter cuidados a fazer? Na ficha de cadastro dos funcionários, no separador outros, e eu já mencionei, verificar para cada funcionário qual é a tabela de IRS. E verificar isto para todos. Não estou a dizer para todos, por exemplo, se tiver os elementos da Assembleia na aplicação, e bem, porque as senhas de presença estão sujeitas a IRS, então, estes elementos da Assembleia que têm a ficha de cadastro criada têm que ter uma tabela de IRS. Okay? Depois, a taxa fixa superior à tabela, que agora é na tabela, depois vai ser a taxa resultante da aplicação da forma de cálculo. Vocês têm aqui o campozinho para definir a taxa fixa. Para aqueles funcionários que se adivinha que tenham que pagar IRS, podem sugerir-lhes que eles definam uma taxa fixa superior à taxa calculada, colocam aqui neste campo, ele passa a descontar por aquela taxa fixa e não pela taxa calculada. Tá bem? E assim o que é que ele faz? Tem um pé de meia, está a descontar um bocadinho a mais todos os meses, mas no final do ano já não tem que pagar nada à autoridade tributária. Isto acontece muito, especialmente para rendimentos baixos, fazem muitas horas extras, por exemplo. Ou então, por exemplo, imaginem os elementos do executivo que estão agora a meio tempo. Recebem 600 e qualquer coisa euros. Não é? É um valor baixo. Mediante a tabela, não vai descontar nada. Mas como eles têm outro rendimento noutra entidade, têm outro trabalho, outra atividade profissional principal, se eu for somar os dois rendimentos e aplicar a forma de cálculo, ele já vai dar uma determinada taxa de desconto. E quando eles apresentarem a declaração de IRS, os abonos oferidos na atividade profissional principal do executivo, mais esta remuneração meio tempo da junta de freguesia, vai tudo para o mesmo bolo, vai ter tudo ser tributado, e depois ele vai ter que pagar. Portanto, apesar de estarem a receber só meio tempo, podem definir aqui, por exemplo, uma taxa fixa, okay? Que resulta da soma dos rendimentos na autarquia mais a soma dos rendimentos na sua atividade profissional principal, somam, vão ver à tabela qual é que é a taxa resultante e é esta que eles podem definir aqui como taxa fixa. E assim têm quase que uma garantia, ou pelo menos podem prever e antecipar a questão da pessoa não ter que pagar a autoridade tributária no final do ano.
Depois tem aqui a opção da redução nas retenções da fonte para titulares de crédito de habitação. Mais uma vez, na ficha de cadastro no separador outros, eu tenho aqui a opção da redução. Portanto, para quem quer reduzir aquela taxa marginal máxima em 2 pontos percentuais, tem que justificar que tem crédito à habitação, indicar essa intenção junto à entidade patronal e tem que vir aqui à ficha e colocar aqui o PIX-sim. Se o fizerem, ele reduz a taxa marginal máxima em 2% a partir de julho, ok? Até junho, a forma de cálculo era diferente. Portanto, para além disso, outros cuidados a ter, o separador agregado familiar. E no agregado familiar, vocês têm aqui para definir todos os elementos do agregado familiar, nomeadamente ascendentes, descendentes, cônjuge ou a cargo. Portanto, o que era mais importante até agora? Era colocar na aplicação todos os descendentes ou a cargo. Todos os descendentes ou a cargo. Okay? Mas neste momento, pelo menos para os que tenham... sejam pensionistas, também vão ter que colocar os cônjuges, porque na tabela dos pensionistas ele não tem lá a parcela adicional a bater por um cônjuge com deficiência, ele só sabe isso se tiver cá os cônjuges, está bem? Pronto, portanto, para os pensionistas vão ter que colocar os cônjuges, para todos os funcionários, pelo menos os dependentes, os descendentes ou a cargo, têm que os colocar cá com o PIX-zinho em conta para IRS, senão ele não calcula bem. Se tiverem algum descendente a cargo ou cônjuge com deficiência, também tem que colocar aqui o PIX-zinho, porque com esta nova versão ele vai aplicar aquelas exceções com aqueles valores a acrescentar à parcela a bater. Portanto, e nos elementos do agregado eu devo verificar isto. Para além disto, devo colocar o número da ADSE e o número de contribuinte de cada um dos elementos do agregado familiar que tenham a ADSE ao cargo, por causa dos abonos que podem ser pagos por reembolso da ADSE, está bem? Portanto, estes dois campos, últimos que eu estou a mencionar, têm a ver só com o reembolso da ADSE. Portanto, resumindo, vocês não têm que fazer muita coisa na aplicação. Nós estivemos aqui a falar de legislação, de implicações, de linhas, de leituras de lei, mas na aplicação, o que é que vocês têm que ter? Separador outros, tabela de IRS, se tiver a crédito à habitação e se a pessoa identificar e justificar, colocar aqui o PIX-zinho, se a pessoa quiser descontar uma taxa fixa, colocar aqui a taxa fixa. Depois no separador do agregado, colocar todos os elementos do agregado, em particular os descendentes ou a cargo que contem para IRS, tem que ter ali o PIX-zinho em conta para IRS, ok? Se tiverem algum destes elementos com deficiência, com incapacidade superior a 60%, colocar o PIX-zinho. E colocar ali o número da ADSE e o número de contribuinte, caso tenham, por causa do reembolso da ADSE. Está bem? É isto que tem que fazer na aplicação. Ao abrir o mês de julho, ele vai atualizar as tabelas de IRS de acordo com esta informação do agregado familiar e de acordo com as tabelas de IRS que tenham. Ainda assim, vocês têm que ir conferir para ter, porque se alguma informação aqui não estiver bem, ele não vai converter bem as tabelas. E a responsabilidade é sempre de quem processa. Portanto, resumindo, conferir os dados do agregado familiar de todos os funcionários, conferir o separador outros, onde tem lá a tabela de IRS de todos os funcionários, corrigir esta informação e ao abrir o mês de julho, à partida vão ter as tabelas de IRS corrigidas. Ainda assim, devem depois de abrir o mês de julho, conferir se as tabelas de IRS estão corretas, está bem? E é isto que tem que fazer na aplicação. Em termos de novas funcionalidades, antes de eu passar para os exemplos, novas funcionalidades. Basicamente tem as novas tabelas de IRS, só estão disponíveis a partir da abertura do mês de julho, do processamento do mês de julho. Isso eu já mostrei aqui na aplicação. Vou voltar aqui atrás e vou voltar aqui à aplicação. Portanto, se eu for a parâmetros, tabelas de IRS, a partir de julho já tem aqui as novas tabelas. Okay? Depois, na ficha de cadastro do funcionário, ao definir taxa fixa de IRS, caso seja inferior à taxa calculada, será aplicada a taxa calculada. Até agora, se eu definisse aqui na ficha de cadastro do funcionário uma taxa fixa, ele, se esta taxa fosse inferior à que estava na tabela, ele apenas avisava, dizia, atenção, a taxa inserida é inferior à taxa de IRS, da tabela de IRS. Mas ele deixava gravar e aplicava aquela. Okay? Ele aplicava a taxa que vocês tinham aqui. Com a versão que vai sair, vai ser disponibilizada, isso deixa de acontecer. Ele calcula a taxa a aplicar de acordo com a forma de cálculo, ok? Se esta taxa for inferior à taxa fixa, aplica a taxa fixa. Se a taxa calculada for superior à taxa fixa, ele vai aplicar a calculada. Okay? Isto mudou agora com esta nova versão. Para colaboradores pensionistas, tem que definir os cônjuges no separador agregado familiar. Tem a ver com a tabela de IRS. Okay? As tabelas de IRS dos pensionistas não prevêem lá nem os dependentes, nem a cargo, nem os cônjuges. Portanto, ele tem que ter esta informação para depois calcular corretamente o desconto dos pensionistas. Para colaboradores casados, únicos titulares
com constituinte, apenas para estes, quer dizer que os constituintes não oferem rendimentos de categoria A ou H, tem de inserir o elemento do cônjuge no agregado familiar com aquele piquezinho de incapacidade superior a 60%, para que a aplicação calcule bem também a percentagem de IRS, está bem? Portanto, volto a mencionar, para colaboradores casados, únicos titulares, com cônjuge com capacidade superior a 60%, tem que estar no agregado familiar e tem que ter lá o piquezinho da incapacidade. Ao abrir o processamento de julho, as tabelas são atualizadas mediante o número de dependentes ou a cargos definidos no separador do agregado familiar, ok? E há aqui uma opção nova também, uma alteração. No menu aplicação, nas configurações, dá para definir o dia limite de processamento até ao dia, mas agora é exclusiva. Porquê? Vou explicar isto. Deixem-me ir aqui para a aplicação, menu aplicação, configurações, e tem aqui neste separador outros, o dia limite de processamento de horas extras. Se eu pusesse aqui o dia 1 e não fosse exclusiva, e a gente aqui mudou a forma de cálculo, quer dizer que ele ia processar as horas extras até ao dia 1. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que se eu nas variáveis do mês lançasse as horas extras do dia 1 do próprio mês, ele ia processar neste recibo. O que é que acontece? Há muitas autarquias, isto tem a ver com a forma de trabalhar de cada um. Há muitas autarquias que se lançam as horas extras e as faltas do mês anterior. Ele, como não podia ter aqui 0, na pior das hipóteses tinha aqui 1, se eu lançasse horas extras no dia 1, ele ia processar as horas extras do dia 1 no recibo deste mês e eu não queria. Portanto, neste momento é exclusivo. Ele já não vai buscar as horas extras lançadas nas variáveis do mês deste dia. Portanto, só o que mudou foi o exclusivo e foi alterada a forma de cálculo, porque caso eu pusesse aqui o 1, ele ia buscar as do dia 1 e eu não queria. Ok? Foi só isto. Portanto, isto na prática, o dia que eu vou aqui colocar é o primeiro dia que eu quero que já não vá buscar estas horas extras. Ok? Por isso é exclusiva. Isto mudou também. Pronto. E em termos de novas funcionalidades, é isto. Depois eu volto a relembrar, mas isto já foi mencionado no último webinar, a aplicação já faz isso, que a partir da 100ª hora, a tributação das horas extras, apesar de ser autónoma, é calculada a 50% daquilo que é calculado pela forma de cálculo. Portanto, eu vou lançando horas de trabalho suplementar. Vou acumulando as horas extras. Da primeira à 100ª é o valor de IRS calculado sobre os abonos fixos todos os meses. A partir da 100ª hora em diante, a percentagem de IRS é 50% do valor de IRS calculado sobre os abonos fixos mensais. Por exemplo, se para o meu vencimento e abono para falhas, vou calcular e vai-me dar uma percentagem de 6%, eu vou fazendo horas extras, ele vai sempre aplicar 6% sobre as horas extras. A partir da 100ª hora, ele já não vai fazer a 6%, vai fazer a 3% sobre estas horas. E a aplicação diferencia as horas extras da primeira à 100ª hora e da 100ª por diante. Mas isto a aplicação já fazia. Eu só estou a mencionar isto porque efetivamente foi uma alteração à lei, que já mencionámos no último webinar, e é só para deixar isto bem patente e alertar para esta situação, porque no recibo aparece esta informação diferenciada. Está bem? Pronto, eu vou pedir à Márcia que volte a enviar aqui esta apresentação. Em termos de novas funcionalidades já está. Temos aqui a questão das questões, mas eu queria passar aqui para alguns exemplos, que eu saltei os exemplos, ok? Porque é importante. Você já tem aí aqui os vários exemplos, os vários cenários, e eu vou mencionar aqui vários, e agora vamos chegar aqui à confusão, ok? Eu, para além destes exemplos, eu não vou poder agora, para cada uma das vossas situações, simular aqui. Okay? O que vocês vão ter que fazer é verificar qual é a vossa tabela de IRS, pôr a forma de cálculo ao lado e substituir na forma de cálculo os valores que estão na tabela. E de acordo com o vosso número de dependentes, fazer a mesma coisa. Pronto. Eu vou aqui só ativar o som para a Márcia dar-me aqui uma palavrinha, mas depois vou voltar a cortar o som para mostrar aqui os vários cenários, ok? E a segurança. Vou permitir que ative o próprio som, mas vou pedir à Márcia que dê aqui uma palavrinha. Márcia, estás por aí? Estou sim, Pedro. Bem, isto hoje foi uma dosezinha, não foi? Sim, mas está a correr bem. Pronto. Então vai, eu vou fazer aqui vários cenários. Eu julgo que já tenho aí algumas. Eu acho que pelos exemplos vai ser mais fácil. Eu volto a mencionar para não ficarem muito confusos ou com receio. A aplicação calcula isto automaticamente como fazia até agora. Ok?
não vão ter que ter este cuidado. Agora, vocês têm que saber, porque se algum colaborador e vos questionar acerca de porque é que está a ser calculada aquela percentagem, e é esse o papel que estamos a ter aqui neste webinar. É explicar aqui um bocadinho das alterações que houve à lei, as implicações que tem, como é que se calcula a taxa efetiva, porque na prática não é uma taxa efetiva fixa para 2 funcionários que até pertencem ao mesmo escalão, depende de outras variáveis. A aplicação calcula em primeira instância, mediante a aplicação da forma de cálculo, o valor a descontar e depois converte aquele valor a descontar em percentagem. Esta é a taxa fixa do funcionário. Pronto, é isto que a aplicação faz. E agora vamos ver aqui vários casos práticos, está bem? Portanto, eu vou voltar aqui a impossibilitar-vos de partilharem aqui as vossas dúvidas, mas já está aqui umas mãos no ar, a Sandra e a Zilda, já vamos dar a palavra, está bem? Bem, vamos aqui outra vez aqui. Aqui à parte da segurança, já não vão ativar o próprio som. Vou aqui voltar a compartilhar aqui a minha tela. Bem, espero que estejam a ver. Eu vou pedir aqui no chat que me confirmem que estão a ver aqui este cenário número 1, que eu vou explicar, eu vou dar aqui alguns exemplos. Alguém pode escrever aí no chat que está ok? Estão a ver aqui os exemplos? Sim, obrigado. É lá, obrigado. Bem, estou a ver que estão acordados e que ainda não adormeceram, o que é bom, o que é bom, o que é bom. Isto depois de tanto tempo aqui a falar, uma horinha a falar, e estão aqui 300 e tal computadores no ativo. Bem, então vamos ver aqui os exemplos. Obrigado. No cenário 1, para alguém não casado, sem dependentes, com uma remuneração mensal de 1000 euros, vou ter que pegar aqui na tabela do não casado, ou casado aos titulares sem dependentes, 1000 euros. 1000 euros é este o limite, já é acima de 999, é este o limite. Então eu vou aplicar aqui a forma de cálculo que está aqui em baixo. Basicamente é a remuneração vezes a taxa marginal, menos a parcela a bater. Fácil. Então, o escalão é este. A taxa marginal é 26,5. A parcela a bater é 60,69,09. Então, aplicando a fórmula, eu vou fazer 1000 euros, que são os rendimentos da pessoa, vezes 26,5, menos 169 euros e 9 cêntimos, que é a parcela a bater, e vai-me dar um desconto de 95 euros e 91 cêntimos. Está feito. Há aqui outra alteração também à partida. Portanto, o que é que nós vamos fazer para calcular a taxa? Portanto, basicamente, ele vai converter a partir de uma regra 3 simples ou a partir de outra forma de cálculo que tem aí num slide mais à frente, que vai dar exatamente ao mesmo. Vai converter estes 95,91 € em percentagem. Portanto, ele vai dar 9,59%. Importante, a retenção final é sempre arredondada à unidade inferior ao euro. Isto é por lei, está salvo erro no artigo 98 do Código do IRS. Portanto, já agora, mencionando isto, para o desconto IRS, se eu for aqui a parâmetros, abonos, descontos, faltas, se for à tabela dos descontos, o desconto IRS devia ter como forma de cálculo que o retira, okay? Porque legalmente, obrigatoriamente, o desconto IRS é feito um arredondamento para baixo ao euro, é o tipo de arredondamento que retira. Portanto, para quem não tem aí o IRS com o tipo de arredondamento que retira, eu peço o favor que coloquem, está bem? Porque não vai fazer com cêntimos e não deveriam. Pronto. Olha, já tenho aqui alguém a falar aqui em casa também. Pronto. Mas basicamente, como estão a ver, é pegar na situação da pessoa, não casado, sem dependentes, com uma remuneração de 1000 euros, vou buscar a respectiva tabela, vou identificar qual é que é o escalão, vou multiplicar os rendimentos pela taxa marginal máxima e vou deduzir a parcela a bater. Ok? Cenário 2. Casado, 2 titulares, 2 dependentes, a mesma remuneração. Já temos outra tabela. Vamos só aqui um minutinho, 30 segundinhos. Estou de volta. Estão-me a ouvir? Ok. Cenário 2. Casado, 2 titulares. Essas questões já vou respondê-las. Casado, 2 titulares. 2 dependentes. Remuneração mensal de 1000 euros. Então o que é que nós temos? Tabela de casado, 2 titulares com um ou mais dependentes, porque ele tem 2 dependentes. Pelos 1000 euros, eu tenho aqui
a minha linha dos rendimentos. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer os 1000 euros vezes a taxa marginal máxima, que são 26,5, menos a parcela a abater, mas eu aqui tenho mais outra questão. Eu tenho a parcela adicional a abater, são os 21,43. Por cada dependente eu vou abater 21,43. Como eu tenho 2 dependentes, vou aplicar a fórmula. 1000 vezes 26,5, que é a taxa marginal máxima, menos os 169,09, que é a parcela a abater, menos 21,43 vezes 2, que é dos 2 dependentes, isto vai-me dar um desconto de 53,05. Ok? Mais uma vez, vou fazer a regra 3 simples. Este 53,05, comparando com os 1000 euros, corresponde a 5,31%. E é isto que vai aparecer lá no recibo. Mas o valor depois vai ser arredondado para baixo ao euro. Ele deve ter lá o retiro. Ok? Pronto. Portanto, o que tem que aparecer no recibo é isto. Vamos para um terceiro exemplo e agora se calhar vamos complicar aqui um bocadinho. Ou não. Vamos desmistificar isto. Cenário 3. Casado 2 titulares com 2 dependentes, mas um tem capacidade e outro não tem capacidade. São 2 dependentes. Okay? Se formos ver lá a linha A do número 5, salvo erro é essa, ele tem lá um valor a adicionar à parcela a abater. Ok? Portanto, e agora vamos dar aqui um exemplo diferente, só para não ser sempre os 1000 euros. Remuneração de 1350. Portanto, 1350 acima de 1106 é esta a linha. Qual é que é a taxa marginal máxima? 28,5. Qual é que é a parcela a abater? 191,23. Mas de acordo com aquela linha A do número 5 do despacho, eu este 191,23 vou ter que somar um valor. Que é o valor que está lá naquela linha. Ok? Portanto, deixa-me lá só ver aqui uma coisa, a ver se não me engano. Que o despacho e o 14.000 e qualquer coisa. Vamos voltar aqui para trás. Vamos aqui para o número 5, aqui para a linha A. Portanto, eu tenho que somar a parcela a abater 84,82 ou 42,41, consoante a situação do funcionário. Neste caso é casado 2 titulares, eu vou ter que somar aquela parcela 42,41. Bora, vamos outra vez para o exemplo, maravilha. Vamos aplicar a forma de cálculo. Já identifiquei o escalão, já sei qual é a taxa marginal, sei qual é a parcela a abater, mas a parcela a abater aos 191,23 ele vai ter que somar 42,41. É o que diz a lei. Portanto, a parcela a abater vai ser 233,64. Vamos aplicar a fórmula. Está sempre em baixo, nas vossas tabelas de IRS está lá a fórmula. 1350 vezes a taxa marginal máxima, menos a parcela a abater, que são os 233,64, menos os 21,43 vezes os 2 dependentes, porque eu continuo a ter 2 dependentes. Ok? Eu continuo a ter que abater a parcela adicional a abater, ou continuo a ter 2 dependentes. Portanto, aquele valor dos deficientes dos dependentes com incapacidade é para somar à parcela a abater. É diferente da parcela adicional a abater. São 2 variáveis distintas. Se forem ver a forma de cálculo, uma coisa é a parcela a abater, outra coisa é a parcela adicional a abater. Okay? Pronto, basicamente tenho aqui o meu valor final de IRS. Aplica a regra 3 simples, dá-me um desconto de 8,02%, arredondando para baixo ao euro dá 108 euros. Cenário 3. Casado, um titular, um cônjuge com deficiência. Também tenho lá a linha B. A linha B, do tal decreto de lei, está aqui nas situações, casado único titular em que o cônjuge não houver rendimentos, é adicionado à parcela a abater 135,71. Está aqui. Vamos lá para o exemplo atual. Casado único titular, um cônjuge com deficiência, um dependente, remuneração mensal de 1350. Vamos buscar a tabela do casado único titular com ou mais dependentes. Ok? Pelos 1350 eu tenho aqui qual é que é o escalão. Pronto. Taxa marginal máxima de 21%. Então o que é que vamos fazer? Volto a dizer, taxa marginal máxima de 21%, parcela a bater era 144,78, mas estes 144,78 eu vou ter que somar os 135,71 por causa do cônjuge com deficiência. É o que diz aqui a linha B, 135,71. Okay? Portanto, esta parcela a bater pode variar caso eu tenha algum dependente com deficiência ou algum cônjuge com incapacidade. Okay? Portanto, já tenho aqui a minha parcela a bater 280,49. Fácil, vamos aplicar a fórmula. Portanto, eu tenho rendimentos de 1350, vou multiplicar pelos 21%, que é a taxa marginal máxima, dá-me o valor a descontar de IRS. Mas depois tenho que abater a parcela a abater, são os tais 280,49, e ainda tenho que abater 42,86 porque eu tenho um dependente, tenho um filho. Portanto, ele vai-me dar um desconto de 27,98. Regra 3 simples, dá uma porcentagem de 2,07. Ok?
Vou arredondar os 27,98 para baixo ao euro, dá-me 27 euros. Okay? Vocês têm estes cenários todos nesta apresentação. Tenho mais 2 cenários que eu queria dar aqui tempo para vocês colocarem dúvidas. Então, já é meio-dia e 10, eu não queria roubar muito mais tempo, porque eu sei que isto, pelo menos até à 1, vai se estender e há várias dúvidas. Cenário 5. Casado 2 titulares com crédito de habitação. Bem, agora pergunta para 0 euros. Para 0 euros. O crédito de habitação, aqui na forma de cálculo, onde é que vai ter implicação? É na taxa marginal máxima, é na parcela a bater, é na parcela adicional a bater? O que é que me responde aqui no chat só para eu... Eu vou pedir desculpa aqui uma coisa. Isso mesmo, boa, boa. Estou a ver cá aqui pessoal que já estudou que os decretos de lei, ou tomaram atenção ao que eu disse. Boa, Ferreira. Espero que tenha sido um bocadinho das duas. Ok, é isso mesmo. Vai aplicar a taxa marginal máxima, ok, o crédito de habitação. Eu mencionei isso há pouco. Eu estou-me a pedir aqui para dar exemplos, eu só vou poder colocar aqui os exemplos e não vou poder simular muito mais do que isto. Isto na prática tem que sempre pegar nisto, pegar na tabela de IRS da pessoa e substituir aqui na forma de cálculo o valor da pessoa, multiplicar pela taxa marginal máxima, reduzir a parcela a bater, que pode ser acrescentada dos dependentes com incapacidade ou os cônjuges com incapacidade, e se tiver dependentes também, é multiplicar o número de filhos pela aqui a parcela adicional a bater. Está bem? Aqui sobre a taxa marginal máxima há 2 variáveis que podem implicar. É o crédito à habitação e é o ter 3 ou mais dependentes. Caso 2 titulares com crédito à habitação, com 2 dependentes, com uma remuneração mensal de 1000 euros. Então, primeira coisa é buscar a tabela de IRS. Casar 2 titulares com ou mais dependentes, porque ele tem 2 dependentes. Okay? Qual é que é aqui o limite que eu vou buscar? Qual é que é o escalão? É 2106. 1000 euros é acima de 999, já vai buscar aqui este escalão. Qual é que é a taxa marginal máxima? Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Não podem pôr aqui as bolinhas. Remuneração mensal, eu estou aqui pode ser uma questão de português, mas a remuneração mensal podemos somar remuneração, mas abono para falhas, temos que somar esses valores, ok? Pronto, rendimento mensal, chamem-lhe o que quiserem. Pronto, mas aqui os 1000 euros vai buscar aqui aos 1106. Portanto, o escalão é este. Taxa marginal máxima seria 26,50. Mas como tem crédito à habitação, aos 26,50 eu tenho que deduzir 2%, portanto não vai ser 26,50, vai ser 24,50. A parcela a bater é 169,09. Eu não tenho mais nada a somar à parcela a bater. Vamos aplicar a fórmula. A fórmula está sempre por baixo da tabela de IRS no decreto-lei, neste caso nas portarias, no documento que vos apresentámos há pouco. Atenção, portanto, eu tenho os 1000 euros vezes 24,5 menos 169 menos 21,43 vezes 2, que são os 2 dependentes. Dá um desconto de 33,05. Mais uma vez, vamos aplicar a regra 3 simples, dá 3,31%. Vou arredondar para baixo ao euro, dá um desconto de 33 euros. Ok? É isto que a aplicação faz. Vocês só têm que ter, basicamente, a informação da ficha de cadastro atualizada. Ok? Cenário 6. Vou fazer aqui uma coisa, vou interromper aqui a partilha e vou voltar aqui a partilhar, para andar-me aqui a rabiscar aqui a minha apresentação. Vamos aqui voltar a compartilhar aqui a tela. Cenário 6. Vamos complicar aqui ainda mais um bocadinho. Pode ser? Casado 2 titulares, com crédito à habitação e 3 filhos. 3 dependentes. Okay? E a remuneração mensal de 1.350. Então vamos buscar casado 2 titulares com dependentes, casado 2 titulares com mais dependentes. Já tenho aqui a tabela. Qual é que é o nível de rendimentos? 1.350. Qual é que é a linha? É aqui que eu vou buscar. Okay? Ultrapassa, vai buscar ali. É até sempre. Escalão é aquele. Taxa marginal máxima era 28,5. Mas com crédito à habitação diminui 2%. E com 3 dependentes diminui ainda mais 1. Ok? Portanto, eu aos 28,5 vou ter que deduzir 3%, vai ser 25,5 ali da taxa marginal máxima. Parcela a bater é 191,23. Tenho 3 dependentes vezes 21,43. Vamos aplicar a fórmula. 1.350 vezes 25,5 dá o valor de desconto de IRS.
Mas depois vou deduzir a parcela a bater os 191,23. Se tivesse cônjuge ou filhos com deficiência, este valor era superior, tinha que somar. E depois ainda tenho de deduzir os 21,43 vezes o número de dependentes. Dá-me um desconto de 87,73. Resultado, isto dá-me uma percentagem de 6,5%. E depois vai-me dar, arredondando para baixo ao euro, um desconto de IRS de 87 euros. Ok? Eu apresento aqui vários cenários, mas a fórmula é sempre esta. Vocês têm que fazer é identificar a situação da pessoa, do vosso colaborador. Identificar qual é a tabela. Identificar qual é a linha onde vão buscar os valores. E depois tem que substituir na forma de cálculo o rendimento da pessoa vezes a taxa marginal máxima, que pode ser alterada mediante o crédito de habitação a número de dependentes. Tem que deduzir a parcela a bater que está aqui na tabela, mas que lhes pode ser somado o valor que está previsto na linha A e B do número 5 da legislação que vos apresentei aqui, do despacho que vos apresentei, e depois ainda tenho de deduzir, caso tenha dependentes, este valor vezes o número de dependentes. É o que está na forma de cálculo, não tem que saber. Aplicando a forma de cálculo, dá-vos o valor a descontar. Aplicando a regra 3 simples, vai dar a percentagem. E é este valor que vai aparecer no recibo. Está bem? Basicamente é isto. Vamos à parte das questões. Eu antes da parte das questões só vou mostrar aqui a aplicação. Aqui à parte das dúvidas, que devem ser mais do que muitas. Eu queria só voltar aqui à apresentação, só para vos mostrar, por exemplo, aqui um recibo. Visualizar recibos. Vou aqui para o funcionário número 7, salvo erro. Pronto. Onde reparar aqui neste funcionário número 3. Tem aqui vencimento mais abono para falhas. Okay? E tem aqui subsídio natal à parte. Isto vai ser disponibilizado aqui esta parte e vocês têm os exemplos. Portanto, tem aqui este vencimento, com abono para falhas e tem o subsídio natal. Onde reparar que ele tem aqui uma porcentagem sobre o vencimento com abono para falhas, 5,30, e tem aqui a porcentagem sobre o subsídio natal de 4,90 que é distinta. Okay? A aplicação tem que fazer isto, tem a ver com aquele número 8, salvo erro, do despacho que eu vos apresentei. Depois, se eu for aqui outro funcionário que tenha horas extras, mais uma vez também tenho aqui o IRS sobre as horas e o IRS a 0,10%. Portanto, ele está aqui a diferenciar o vencimento mais abono para falhas, vai dar o 0,10. Por acaso, e sobre as horas é aplicada a mesma porcentagem, tenho aqui diferenciado. Okay? Se ele tivesse subsídio de férias ao Natal, tinha que aparecer aqui outra linha para o IRS do subsídio de férias ou IRS do subsídio de Natal. Tá bem? Tem que diferenciar a porcentagem de IRS sobre cada um dos bolos dos abonos sujeitos a. Portanto, é isto que a aplicação vai fazer. Mas de uma forma simples tem que ter as fichas de cadastro dos funcionários atualizadas. Está bem? Bem, vou interromper a partilha.